dia, litoral norte, alô, sagrado vale do Mampituba, bom dia, Rio Grande. Estamos aqui abrindo mais um programa noticioso da Cultural FM em conexão com Portal Litoral Norte, trazendo a você, ouvinte, a você, internauta, um elenco de notícias do mundo, do país e aqui da nossa região, sempre com os comentários desse que vos fala. Prazer em tê-los aqui, meus queridos ouvintes e internautas. Paulo Tim. Bem, aqui abrimos a programação, lembrando que aqui na nossa imprensa, Cultural FM e Portal Litoral Norte, nós nos associamos à cadeia de veículos da imprensa alternativa que tem uma campanha contra a propaganda das bets, ou seja, aqui não aceitamos grana de quem vive do vício dos outros ou de falsas expectativas. Portanto, aqui nos associamos a outros portais, inclusive nosso querido jornalista Alexandre Costa, aqui de Porto Alegre, com o seu Esquina Democrática, lembrando que não aceitamos grana de empresas que vivem da exploração de falsas expectativas, as tais bets. Portanto, aqui estamos nós firmes em defesa da cidadania, em defesa da verdadeira família e da ética entre os humanos. Então, hoje, aliás, é 30 de julho e é o Dia Internacional da Amizade, um dia que foi criado, inclusive internacionalmente, pela ONU, comemorado para a promoção da amizade. A data é importante, vamos ficar atentos e desenvolver, com base na amizade, uma cultura de paz e não a violência e ao ódio. E aqui, aquele lembrança para esse dia, né? Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir, mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração, pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Essa é a canção da América de Milton Nascimento e Fernando Brant. É uma louvação à amizade e que trazemos na abertura desse programa que dedicamos aos nossos queridos amigos, ouvintes e internautas. Bem, vamos então à previsão do tempo aqui para o nosso litoral. O tempo em Torres hoje indica sol com muitas nuvens, sem expectativa de chuva significativa, com temperaturas variando entre 14 e 18 graus. Ventos, entretanto, de até 124 quilômetros por hora açoitaram do litoral do Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro, provocando grandes estragos, mortes, danos e apagões, aqui no sul todo e no sudeste. Entre mentes, sempre aqui esse quadro trazendo ideias que ocorrem enquanto passa o tempo e assistimos, enfim, o desenrolar de acontecimentos que preocupam. Aqui uma reflexão sobre a situação crítica dos Estados Unidos. Estados Unidos estão fazendo uma aposta perigosa. Face à perda da hegemonia industrial,
e a ameaça de perda da hegemonia econômica e financeira, estão investindo pesadamente em inteligência artificial para manter ambas, a econômica e financeira, em pé de igualdade ou superioridade, inclusive à China. E para recuperar também parte da indústria perdida, garantindo a continuidade da superioridade e hegemonia militar. A aposta consiste na crença de que os ganhos de produtividade decorrentes do uso crescente da inteligência artificial revertam a atual tendência e permitam aos Estados Unidos manter sua hegemonia face ao desafio chinês. Os investimentos de bilhões de dólares em inteligência artificial pressupõem, portanto, que consumidores, empresas e governos paguem o suficiente pelo uso da inteligência artificial para tornar tais investimentos rentáveis. Mas há dois riscos nessa aposta. O primeiro é que a inteligência artificial não entregue os ganhos prometidos. O segundo, mais sério, é que a China ofereça a mesma capacidade de inteligência artificial de graça, ou por uma fração do custo das plataformas americanas. Bom, em ambos os casos, isso transformaria os atuais investimentos em inteligência artificial nos Estados Unidos numa bolha especulativa, com graves consequências para a Bolsa. De fato, as empresas de inteligência artificial representam já mais de 40% da Bolsa Americana e mais de 70% dos retornos dessas bolsas. Uma ruptura nesta bolha causaria uma crise financeira mundial e uma forte recessão nos Estados Unidos. Uma terceira hipótese é que o governo americano proíba o uso nos Estados Unidos da inteligência artificial chinesa, alegando motivos de segurança nacional. Neste caso, as empresas americanas teriam nos Estados Unidos uma reserva de mercado suficiente para evitar uma crise mais séria. Mas o objetivo de manter a hegemonia mundial, nesse caso, não seria alcançado, porque o resto do mundo passaria a usar a IA, inteligência artificial chinesa, e a desenvolver a sua própria, em lugar de depender dos americanos. A aposta do governo americano e do mercado é altamente especulativa, de risco, e um risco que pode não dar certo. E há uma possibilidade real de que o estouro da bolha da inteligência artificial possa levar os Estados Unidos e o mundo, aliás, ocidental, numa grande crise. Bom, vamos aqui agora, notícias em destaque no 247 de hoje, portal 247. Cenário é favorável à reeleição do presidente Lula nos maiores colégios eleitorais. Levantamentos da Genial Quest indicam avanço do presidente em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Pernambuco. Bahia segue como principal reduto petista, apesar da leve oscilação negativa. Interessante que na Bahia o Neto do ACM, o ACM Neto, está revertendo uma expectativa que o PT tinha lá, domina o PT há quase uma geração, mas, naturalmente, como o poder desgasta, está sofrendo o desgaste, sobretudo pelo fracasso na esfera da segurança. Outras matérias do 247 hoje, rapidinho para vocês. Governo Lula, Brasil cria mais de 921 mil empregos formais no primeiro semestre e chega a 48 milhões de vínculos formais. Isso, comentário nosso, está sempre atestado, certificado pela pesquisa PNAD trimestral do IBGE. Nós temos 213 milhões de habitantes e temos cerca de 175 milhões em idade de trabalhar.
Não obstante, presentes na força de trabalho, trabalhando ou procurando emprego, tem em torno de 100 milhões de brasileiros. É meio obscuro onde estão esses 70 milhões que têm idade para trabalhar e não trabalham. O mercado de trabalho está aquecido, há oportunidade de trabalho. É claro que aí tem estudantes, aí tem donas de casa, senhoras do lar, tem, enfim, pessoas eventualmente desabilitadas ao trabalho, embora grande parte deles esteja recebendo o benefício continuado. De qualquer forma, são 48 milhões de trabalhadores com vínculos formais. E tem mais, naturalmente, 40 milhões, 42 milhões, que não têm vínculos, são chamados informais. Desses, grande parte não ganha nem um salário mínimo. Então, nós temos no Brasil cerca de 100 milhões que ganham até um salário mínimo, entre os quais estão aposentados e pensionistas do INSS, estão trabalhadores formais que ganham até um salário mínimo, grande parte do comércio, grande parte de serviços, sobretudo serviços que são serviços de manutenção. Temos também serviços que são informais, que as pessoas saem todo dia e não conseguem ganhar nem um salário mínimo. Então, e tem, naturalmente, toda a turma que recebe Bolsa Família e benefício continuado. Eles ganham, enfim, menos do que um salário mínimo. De forma que o dado é, nós temos 100 milhões de brasileiros em idade em condições presentes no mercado de trabalho, não idade de trabalho, presentes no mercado, é nossa força de trabalho. 48 milhões com vínculos, outros 42 aproximadamente, esses números mudam mês a mês, que são do setor informal. Esses constituem parte dos que ganham até um salário mínimo, 100 milhões de brasileiros, um número assombroso. Temos que aumentar o salário mínimo, custe o que custar. O governo, naturalmente, vem fazendo o possível com pequenos acréscimos correspondendo a uma elevação todo ano do salário mínimo. Mas temos que ir mais adiante, temos que acelerar o passo. Não tem sentido um salário mínimo, não consegue manter uma família em pé hoje. Bem, Lula confirma a negativa de visto pelo governo brasileiro a autoridades dos Estados Unidos. Queriam vir aqui para criticar o nosso sistema eleitoral. Não virão. Beto, Sicupira e Lemon sabiam da fraude nas Americanas, aponta juíza. Cadeia neles. Ninguém vai meter o dedo nas eleições brasileiras, diz Lula, em convenção que oficializou ontem no Partido Socialista Brasileiro Alckmin como vice. Alckmin confirma a candidatura de vice de Lula, brinca, não somos iguais. Ele é corintiano e eu sou santista. A propósito, claro, de diferenças que marcam a trajetória e, eventualmente, até as opções ideológicas de um e outro. O que importa é que o Brasil vive hoje uma grande frente, que é uma frente política que vai do centro ao centro-esquerda e que pretende impedir o retorno da extrema-direita ao poder. Engenharia. China conclui travessia do Yangtze com maior máquina de escavação ferroviária do mundo. A China. O Brasil tem um grande desafio a superar do Peru, o fantasma da Lava Jato, que ainda cerca algumas figuras da política do Peru. Procuradoria da Bolívia emite mandado de prisão contra Evo Morales por bloqueio de estradas. Lula chama ataques de Milei de pataquada e Mauro Vieira vê declarações como inaceitável. Continua, enfim, essa tensão diplomática com a Argentina em função das injustificadas declarações do presidente da Argentina na convenção do PL, que indicou Bolsonaro Flávio como candidato a presidente. Mal-estar. Mas o governo brasileiro e o Brasil vem recebendo muitas desculpas e muitas
muito apoio de várias lideranças políticas e empresariais da Argentina. Esperemos que esse assunto seja, com o tempo, esquecido. Guerra se intensifica após novos ataques dos Estados Unidos ao Irã e tensão no Estreito de Hormuz. Verdade que está acabando a munição dos americanos. Isso preocupa. A nossa newsletter de hoje tem uma longa exposição de Pepe Escobar, publicada no boletim da Associação dos Engenheiros da Petrobras, dizendo que o mês de agosto é um mês decisivo para essa guerra, porque os Estados Unidos estão sem condições de realimentar os seus arsenais. Ataques russos deixam ao menos 8 mortes em diferentes regiões da Ucrânia. O grande problema que está vendo é que essa guerra na Ucrânia está se interligando através do Mar Cáspio, está se interligando com a crise no Oriente Médio. Isso pode dar origem a um conflito de proporções inimagináveis. Bem, é o caminho que nós chamamos sempre, é a marcha da insensatez. Título de um livro de uma historiadora ainda nos anos 80, Bárbara Tuchman. A ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, condena ataques do bolsonarista Paulo Figueiredo a jornalistas e cobra responsabilização. Paulo Figueiredo é o neto do ex-presidente ditador general Figueiredo, que era, aliás, a grande esperança do regime militar e que levou ao fracasso. 6 anos de governo, entregou o país com uma inflação gigantesca, ele próprio já não aguentava mais. O 6º ano dele foi uma vergonha. Lembro que eu estava no Rio, na grande encontro pelas diretas já, eu acho que foi em 84, e ele, chegando ao aeroporto, perguntaram: presidente Figueiredo, o que o senhor achou? Tinha 1 milhão de pessoas ontem na rua. Aí ele só restou dizer o seguinte: se eu tivesse aqui, seria 1.000.001. Agora seu neto está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, colocando e dizendo barbaridades. Vai acabar sendo processado e vai virar de turista, sabe-se lá como vive, né? De turista nos Estados Unidos, vai dizer que é perseguido político no Brasil, como fez também Eduardo Bolsonaro. Bom, eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas que são constantes na mídia hoje, registrados na mídia, com os comentários que nos pareçam adequados ao melhor entendimento da conjuntura. Lembrando também que tudo aqui que falamos vai escrito num jornalzinho, que a gente dá o nome de newsletter, e tem a vantagem que aí tem os links que lhe permitem ver as matérias completo, ou eventualmente algum vídeo, de forma que você tem matéria para o dia inteiro. Só consultar nos portais da internet do Litoral Norte e também da Cultural FM, que está voltando ao ar com as suas redes. Também lembramos que há 20 anos a Cultural tem a melhor música da cidade, também agora com jornalismo mais independente e com uma característica, que nós somos o lugar de fala da comunidade. Sempre que você tiver algum assunto que queira trazer essa hora aqui, de 8h30 a 9h, nós deixamos espaço para entrevista com a comunidade. Procure e entre em contato com a Secretaria do Portal Litoral Norte, deixe o seu recado, o seu contato, teremos um grande prazer em aqui recebê-lo. São 8h19, aqui transmitindo o Bom Dia Litoral Norte. Bom, vamos aqui às manchetes dos principais jornais do Brasil e de Porto Alegre. O Globo. Rio de Janeiro, primeira página. Atenção, superventania causa caos e mortes em Rio e São Paulo. Influência de El Niño, dizem os meteorologistas.
O Estadão em São Paulo, o Estado de São Paulo, primeira página. Ensino à distância tem queda inédita em 1/3 das faculdades privadas. Nossos comentários sobre isso, nosso comentário. O governo estabeleceu algumas regras e limitações para a expansão desses ensinos à distância. A consequência é que, com esses rigores, está diminuindo o número de pessoas que procuram ensino à distância. Junto com os financiamentos públicos, esse ensino à distância cresceu muito no Brasil, de qualidade discutível, pouca densidade acadêmica, pouca coisa de pesquisa, mesmo de extensão acadêmica, e, naturalmente, com essas limitações impostas pelo governo, vai chegando ao número que talvez seja o necessário ou mais adequado para a realidade brasileira. Aqui, o Zero Hora a Folha de São Paulo de hoje, vendaval em São Paulo e Rio deixa 5 mortos e causa apagão e destruição. Ventos de até 125 quilômetros por hora afetam o transporte. E, no Rio de Janeiro, um morto caiu sob o impacto de uma árvore derrubada pela ventania. Zero Hora de Porto Alegre, após estragos dos temporais, aqui no Rio Grande do Sul, cheia dos rios, preocupa. O estado registrou granizo e vendavais nos últimos dias. O noroeste do estado vem sofrendo, inclusive, tempestades gigantescas, com tornados. Ontem, meu amigo Berengoski, lá de Lages, me contava que o vendaval em Lages, fronteira ali com Santa Catarina, né? Rio Grande é do lado de Santa Catarina, foi simplesmente aterrador, coisa impressionante. Jornal do Comércio Porto Alegre, primeira página, jornal de grande circulação entre os empresários, e aqui sempre recomendamos um jornal com visão empresarial, mas um jornal digno de ser comentado aqui por nós todos os dias. Bem, Jornal do Comércio, primeira página. Previsão de leilão de Malha Sul ferroviária passa para março e Rumo deve estender gestão em mais 2 anos. Portanto, não teremos aqui leilão da malha ferroviária. Era um orgulho do Rio Grande, particularmente para mim, que me criei em Santa Maria e via naquela malha ferroviária as saídas para a realização de expectativas sociais, de expectativas culturais. Hoje, nem estação temos mais em Santa Maria. Lamentável, isso retirou muito do charme que a cidade tinha e que lhe dava, inclusive, um conteúdo político, uma tônica política muito forte pela presença dos ferroviários combativos na vida política da cidade. Bem, aqui vamos rapidamente dar uma olhada o que nos conta, nos diz hoje o assunto do dia, podcast da Globo, o mais acessado no Brasil. Título: O futuro da ONU, os interesses por trás da eleição para a Secretaria-Geral da ONU. Aqui, então, trago a vocês o assunto do dia, rapidamente, para que tenham uma ideia de que trata essa disputa pela Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, uma entidade para a promoção da paz e do desenvolvimento no mundo inteiro, criada no final da Segunda Guerra Mundial. Diz aqui a apresentação. No fim deste ano, o atual secretário da ONU, português Antônio Guterres, deixará o comando das Nações Unidas depois de uma década no cargo. O processo para a escolha do novo chefe da organização tem muitos estágios, e o mais importante deles começa hoje, quinta-feira. Trata-se da primeira votação no âmbito do Conselho de Segurança. Representantes de 15 países que compõem o Conselho informam se encorajam ou não encorajam, ou se não têm opinião em relação aos eventuais
candidatos à secretaria-geral. Não há raras pessoas, observação nossa, já apontam o presidente Lula como um possível candidato no futuro a secretário-geral da ONU, em razão da sua projeção internacional. Serão apresentados hoje 7 nomes para esse teste de fogo. 2 deles aparecem como prováveis favoritos. A ex-presidente chilena, que é a Michelle Bachelet, apoiada pelo Brasil, que já liderou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, e o argentino Rafael Grossi, que já dirigiu atual diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. Vale lembrar que, para vencer, eles precisam de 9 votos a favor e nenhum voto contra de países com poder de voto, de veto, aliás, lá nessa reunião, que são Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, que são os 5 grandes das Nações Unidas com poder de veto no Conselho de Segurança. Vitor Boiadian, jornalista da Globo, conversa então com o jornalista Marcelo Lins, também da Globo, sobre cada etapa desse processo. Lins explica quem são os principais candidatos e quem são os países que os apoiam. Ele também analisa o atual momento da ONU, eu digo aqui frágil, e diz que pode mudar a partir de nova gestão. Essas são, enfim, notícias importantes do mundo inteiro. Trago aqui para vocês agora algumas notícias nossas aqui da nossa terrinha, não sem antes recomendar que conheçam e leiam artigo Porto em Arroio do Sal, do Carlos Paiva, e que ele diz que faz uma crítica aos sistemas de audiência pública que acompanham esses projetos de alto impacto. Também destaco aqui o conto de Evanise Bota, que vocês poderão ver ele num vídeo levado, e Terra de Areia e Dor. E Pão por Deus, a música Pão por Deus tem letra do mestre Ivan Terra, aqui de Cidreira, melodia e interpretação de Elton Saldanha, troféu de melhor tema da cultura do litoral e troféu de melhor tema patrulhense na 8ª Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha. Assistam, portanto, vamos valorizar a nossa cultura do litoral norte. Ivan Terra se dedica muito aos direitos dos pescadores. O litoral norte não é apenas veraneio, não é apenas uma terra de aposentados. O litoral norte é complexo. Ele tem a vida dos pescadores, na sua dinâmica, as suas tradições. O litoral norte tem economia familiar, agricultura familiar. Já em Torres mesmo temos um complexo de pequenas unidades de produção familiar, onde se destaca a agroecologia. Temos aqui várias empresas agrícolas voltadas à produção de produtos agrícolas com meios naturais. E tem também no sul do litoral sul uma agricultura mais extensiva. Portanto, compreender o litoral norte é compreender esse mosaico de interesses e cenários que marcam a nossa vida cotidiana. O jornal A Folha de hoje, no seu portal do Facebook, chama a atenção de algumas notícias. Abusos contra a mulher em Torres. O Ministério Público do Rio Grande do Sul atua no caso e já ajuizou 3 denúncias. Aqui apresentou denúncias contra o homem investigado por praticar uma série de crimes contra a mesma mulher nos municípios de Torres e Sapucaia do Sul. Não traz o nome do homem, que acho que deveríamos expô-lo ao ridículo e, além de submetê-lo ao juízo, à exposição pública. Mais notícias da região no jornal A Folha. Com dívida de 40 mil, foragido da justiça acaba preso em Torres.
O Comando Rodoviário reforça os resultados de ações desenvolvidas ao longo do ano, período em que 15 mandatos judiciais foram cumpridos nas rodovias da região. Porto Meridional participa de mais uma edição da Festa do Pescador em Arroio do Sal. E aqui renovamos a nossa posição. Porto em Arroio do Sal, jamais. É uma excrescência. Não tem autorização do IBAMA, não há definição de grupos privados interessados nisso, e ele não soma nada para a economia do Rio Grande. O que temos que fazer é melhorar a logística e o sistema de escoamento da produção da Serra e Planalto do Rio Grande do Sul para Rio Grande, de forma a viabilizar um porto, que é o segundo maior porto do país e que tem condições de escoar a nossa produção. Bem, Pescador em Arroio do Sal. Evento ocorre desde quarta-feira, de ontem até 2 de agosto, no Parque Municipal de Eventos. Contará com estande de projetos onde os visitantes poderão conhecer um pouco sobre o porto e como está o processo de licenciamento ambiental. Sempre evitando, nessas ocasiões, esses expositores demonstrar o que é a crítica ao porto, como se ele fosse apenas uma dádiva dos deuses e que não tivesse contra ele uma opinião francamente desfavorável de técnicos e de parte da comunidade esclarecida sobre os seus efeitos nocivos à região e à cidade. Passo de Torres informa revitalização de 11 ruas na área central, investimento de 2,7 milhões de reais. E Universidade de Caxias do Sul, em Torres, promove atividade de imersão na cultura local com intercampistas internacionais. Teve a alegria de receber essa universidade, que tem um posto avançado na cidade de Torres, jovens dos mais diversos países, por meio do intercâmbio do acampamento juvenil YCE do Lions Clube Internacional, proporcionando um ambiente de integração, aprendizado e troca de experiência entre jovens do resto do mundo e nossa comunidade. Também é aberta inscrições para capacitação gratuita sobre gestão financeira de pequenos negócios em Torres. Aqui, procure a Sala do Empreendedor de Torres, que promove a capacitação no dia 18 de agosto. Informações na Prefeitura. Prefeitura de Torres emite nota também sobre supressão das casuarinas e manejo das espécies exóticas. Além do manejo de espécies exóticas invasoras nas áreas de dunas e campos arenosos do município, aqui a Prefeitura está promovendo um remanejamento dessas espécies exóticas com vistas, supostamente, a valorizar o que é a vegetação nativa. Aqui, então, o que está acontecendo, está aqui a nota da Prefeitura, vou ver se semana que vem ou até amanhã leio, não tive acesso hoje, o que diz essa nota. Tem havido um protesto de ambientalistas contra esse corte aparentemente indiscriminado, mas procura, então, a Prefeitura hoje justificar. Aqui, notícias do vendaval aqui na região. Ventos de até 95 quilômetros por hora e mais de 60 milímetros de chuva causaram prejuízos no temporal sobre todo o litoral norte gaúcho. Diversas cidades atingidas por ventos fortes, chuvas volunosas, entre a noite de segunda, 27, e a manhã de terça. O município de Osório foi dos mais atingidos. Aqui, nossa solidariedade ao prefeito Bolzan, que já volta e meia está aqui conosco nesse programa. Vamos convidá-lo para fazer uma avaliação desses estragos, se der para amanhã ou então para a semana que vem. A ele a nossa solidariedade, como também a toda a população atingida por esses problemas, né?
Aqui eu trago a vocês hoje, não dá para ler todo o artigo, Pepe Escobar como destaque na nossa matéria internacional. Diz a matéria, o título, entre aspas, janela de Trump para fechar um acordo com o Irã é cada vez mais estreita. Pressionado que está pelo esgotamento de reservas estratégicas de petróleo, o governo dos Estados Unidos corre atrás do tempo ou contra o tempo. A retórica bélica, diz aqui o Pepe Escobar, um dos jornalistas internacionais mais consagrados do país, a retórica bélica e as sucessivas ameaças formuladas por Trump têm efeito, entre aspas, menor que zero sobre a liderança política e militar do Irã. Efeitos que pretendem liquidar o Irã. Em análise precisa para o canal Judging Freedom, apresentada pelo juiz Andrew Napolitano, o jornalista e analista Pepe Escobar revela os bastidores das complexas negociações indiretas entre Washington e Teherã, alertando que o tempo da Casa Branca para evitar uma escalada catastrófica no Oriente Médio está prestes a se esgotar. Esse juiz Andrew Napolitano, muito conhecido, ele tem uma visão muito crítica do que está acontecendo nos Estados Unidos. Chega ele a dizer, inclusive, que pode haver uma crise fatal da República, forçando a que os estados se reorganizem como estados independentes, com uma nova configuração, talvez, do chamado República Federativa dos Estados Unidos. É muito consciente da gravidade da situação esse juiz napolitano. Bom, vamos aqui adiante. O que temos mais hoje aqui para trazer a vocês? Notícias nacionais, reiterando os estragos feitos por ventos de até 125 quilômetros por hora em todo o Sudeste, sobretudo Rio e São Paulo. Trago aqui também para vocês, todo dia, o Jornal Matinal, Notícias de Porto Alegre, um jornal eletrônico, autônomo, e que tem tido, inclusive, destaque no jornalismo investigativo. Leio para vocês, hoje, o portal que é de informações básicas sobre Porto Alegre, Jornal Matinal. A trégua nas chuvas na quinta-feira não dá fim à preocupação dos gaúchos. A chegada de acumulados de outras bacias deve elevar o Guaíba no fim de semana, com atenção redobrada nas ilhas. Preocupação, portanto, com possível enchente, não terá a dimensão de 2024, mas é preocupante. Você também lê no matinal de hoje. Conselho da URGS aprova moção contra mudanças no plano diretor de Porto Alegre, assunto da mais alta importância e que tem sido também criticada pelo ex-vereador, que é o Adelicel, ontem, inclusive, nos falou e foi o nosso entrevistado. Acordo suspende transferência de potencial construtivo de clubes e grandes imóveis. Mais notícia do matinal. Grupos reflexivos ganham espaço no Rio Grande do Sul como estratégia de prevenção ao feminicídio. Grupos reflexivos. Evento celebra Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com oficinas e leituras gratuitas. E Juremir Machado da Silva, jornalista dos grandes intelectuais gaúchos, lembra aqui, na sua coluna hoje no Jornal Matinal, um clássico, A Morte de Ivan Illich, um livrinho pequeno, mas grande em dimensão literária e de reflexões. Bom, aqui o Rio Grande em Debate, hoje, que é um programa levado a efeito, aqui regularmente em Porto Alegre,
no Instituto Histórico e Geográfico, todas as quartas-feiras. Não pudemos fazer ontem, porque aqui tinha eleições no Instituto Histórico. Mas faremos hoje uma reunião, mais uma reunião do Rio Grande em Debate, tendo como o convidado o ex-reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Nelson Poeira, de formação em filosofia, fez também seu doutorado em ciência política e sociologia, foi meu contemporâneo, grande amigo meu, desde os tempos da Faculdade de Filosofia dos anos 1960. Hoje teremos a satisfação de ouvir as suas impressões sobre as mudanças culturais no Rio Grande do Sul, desde o fim da guerra até os dias de hoje. Fiquem atentos, esse programa é transmitido ao vivo pelo Facebook do Litoral Norte e também pelas redes da Cultural FM, demais redes da Cultural FM e do portal Litoral Norte. E ficará gravado, naturalmente, e se incorporará na newsletter, que traz aqui sempre diariamente todas as reuniões que fizemos, caso você queira assistir algumas delas, sempre voltada às nossos encontros para debates e discussões sobre a sociedade rio-grandense, seus desafios, suas mudanças, suas perspectivas para o futuro. Aqui hoje teremos, portanto, o Nelson Poeira conosco às 14h. Não perca aqui mais uma iniciativa com o apoio do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande, sessão que será presidida pelo seu presidente Miguel do Espírito Santo. Fiquem conosco. Bem, aqui hoje vamos deixar o nosso editorial para uma outra ocasião, lembrando a vocês, enfim, o conjunto de artigos assinados que compõem o cenário de formadores de opinião pública no país, tanto da mídia corporativa quanto da mídia alternativa. Aqui vocês poderão, então, consultando a newsletter, poderão encontrar esses artigos. Tem aí material para ler durante todo o dia. Portanto, principalmente para vocês, jovens, que vão fazer o Enem, que vão fazer vestibular, é a maneira de vocês acompanharem o que vai pelo mundo e o que pensam os nossos formadores de opinião. Por isso, aqui trazemos já de forma sistemática, com a possibilidade de clicar e ler, basta, naturalmente, ler e estudar. Aqui, sempre lembrando aquela máxima, não é? Aqueles quintanares do Mário Quintana, né? Suas máximas. E ele dizia: o pior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Enfim, uma nação se faz com homens e livros. Essa é outra máxima que sempre acompanha aqui as nossas edições. Bem, vamos então, são 8h43. Eu hoje não tive a confirmação de um convidado. Amanhã vamos ver quem participará aqui conosco. Convidados não faltam, mas às vezes eles não confirmam. Se você quiser participar aqui como entrevistado, basta entrar em contato com o portal Litoral Norte, o seu assunto, seu nome, seu telefone. Teremos grande prazer aqui em recebê-lo. Bem, então vamos ficando hoje por aqui. Tenham uma doce quinta-feira. Hoje, 30 de junho, terminando o mês de julho. E agora é agosto que vem pela frente, semana que vem. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes da Cultural, internautas que nos acompanham nas redes. Obrigado, sobretudo, aí ao Cielito, que maneja aí as cordas eletrônicas que nos colocam em contato com o mundo. Até amanhã, sextaremos. Estarei com vocês. Muito obrigado.